nós estamos aqui no nosso videocast Papo Seguro com um humanista, uma pessoa que tem uma formação da vida e uma leitura da sociedade a partir de uma perspectiva humanista e de direitos humanos. Autor de dezenas de livros, centenas de artigos e que titulariza desde o primeiro momento a nossa Secretaria de Cidadania, que é o órgão central que formula as políticas sociais, as políticas públicas do governo Helder, e sem as quais a nossa segurança pública não teria o resultado retumbante que está tendo. Eu falo de Ricardo Ballesteri, de quem eu tenho a honra de ser não só amigo, mas fã também, assumidamente de carteirinha. Então quero aqui dizer que este papo aqui para a gente, Ballesteri, é um momento de muita felicidade, de muito prazer humano de conviver com você durante esses anos. Quero lhe agradecer pelo apoio recebido quando fui secretário de Estado de Administração Penitenciária e dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar esse papo seguro lhe dando as boas-vindas e dizendo: Ballesteri, como é que começou esta vinda sua para o Pará? Você que foi secretário de Segurança Pública de Goiás, foi secretário nacional de Segurança Pública, foi secretário do Sistema Prisional do Estado de Goiás também. Como é que se deu a sua vinda para o Pará? Meu amigo, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz de estar contigo, a admiração é recíproca. Eu tenho muito carinho e, além de muito carinho fraterno, tenho muito respeito por tudo aquilo que tu representas. Tu és um gestor também és um pensador, isso é muito importante, um formulador. Isso é algo que a gestão brasileira carece muito. A gestão brasileira é uma gestão que trabalha muito por inércia. Nós temos poucos formuladores, como tu és um formulador intelectual. Isso é fundamental porque traz conteúdo para a gestão, né? E não é à toa que tu fizeste aí uma revolução paradigmática na área prisional, pelo período todo à frente da área prisional. Então eu fico muito feliz e muito honrado de estarmos aqui tendo esse diálogo. E tu me perguntavas como é que isso tudo começou, né? Isso Sim. Começou de uma maneira surpreendente. Eu tenho um lado muito místico meu e acredito que algumas coisas são caminho de Deus, que Deus vai apresentando assim inesperadamente. Eu era secretário de Segurança em Goiás, num ano em que o crime se elevava em todo o Brasil, Sim. que foi 2017. Sim. E nós conseguimos, com essa visão mais racional de segurança pública, uma visão menos intuitiva, que fazer segurança só com intuição é ruim. A intuição é importante, mas a intuição sozinha Não resolve. nos leva a um bom caminho, né? E no Brasil se faz segurança muito com base na intuição, com base no empirismo, né? E nós fizemos uma gestão em Goiás baseada na ciência. Sim. E as gestões baseadas na ciência, isso eu não digo com nenhuma vaidade, isso não se deve a mim particularmente, mas ao grupo todo nosso que é claro. As gestões baseadas na ciência, no mundo inteiro, elas reduzem crime e violência. Enquanto que aquelas que são feitas com o fígado, eu uso uma metáfora, eu digo, você pode fazer segurança com cérebro ou com fígado. No Sim. Brasil, predominantemente, Com o fígado. graças a Deus aqui no Pará não, aqui se faz com cérebro, né? Agora, né, Ballesteri? Agora. Exatamente. Agora, no Brasil, predominantemente se faz segurança com fígado, com emoção, com populismo, né? E isso leva a péssimos resultados. Os resultados da segurança pública brasileira são trágicos. E a nossa geral. cultura privilegia muitas pessoas que têm esse discurso, Muito. que é o do músculo, da força, Isso. que vai lá, tiro, porrada e bomba, e a gente sabe que isso aí não resolve absolutamente nada. É um populismo É só. um populismo. Porque, na verdade, Jarbas, as pessoas elas têm um legítimo ódio, uma legítima raiva de não viverem numa sociedade segura. Sim. E a raiva é uma produção, não é do intelecto, é uma produção da emoção. É emoção. Né? Então, quem se apresenta muitas vezes com um discurso emocional, ele carreia votos. Sim. Porque a pessoa quer ouvir aquilo, ela quer ouvir o discurso. Carreia votos, mas quando se coloca diante de ser gestor, não consegue. é um desastre. Disseste muito bem, carreia votos num primeiro momento, num segundo momento, como os resultados são desastrosos, aí acaba perdendo voto. Mas até lá já se fez, enfim. E eu te explicava ali historicamente, a gente em Goiás fez uma gestão científica, que no início foi difícil, porque a própria mídia estranhava. Né? Sim. Quando eu cheguei em Goiás, por exemplo, eu disse o seguinte, olha, nós precisaríamos ser mais rigorosos no Brasil
com aqueles que têm alta periculosidade e precisaríamos ser mais recuperatórios, eu usei esse termo, com aqueles que compõem a grande massa prisional Sim. e que são passíveis de recuperação, Sim. porque não são bandidos, cometeram delitos, mas não são bandidos. É a fórmula difícil de prender quem deve ser preso e de manter preso aquele que deve ser preso. Exatamente. E, por outro lado, dar chance de recuperação para a grande massa que pode ser recuperada. Né? Sim. Então, veja, eu cheguei em Goiás, dei essa entrevista no início, e o maior jornal de Goiás publicou assim: secretário de Segurança propõe soltar todos os presos. Você imagina a reação Sim. da sociedade. Porque é uma sociedade que não está acostumada a exercer, digamos assim, a musculatura cerebral. A musculatura que é exercida... Agora, Ballesteri, veja, aqui no Pará, nessa nova doutrina, também as pessoas estranharam. Ainda ontem eu disse, olha, se o governador falasse em campanha em 2018 que nós íamos diminuir o número de presos e não íamos prender mais necessariamente do que outras gestões, ele teria perdido a eleição. E nós fizemos exatamente isso, diminuímos o número de presos, não prendemos, não sei se prendemos mais ou menos, eu creio que... Mas isso é um dado que é irrelevante para a nossa política de segurança pública. O certo é que todos os índices de criminalidade caíram. Caíram, né? E aí, eu, nesse sentido da tua fala, eu fiz também um aprendizado. Tem coisas que é melhor a gente fazer primeiro e falar depois. Né? Mas é isso, a vida vai ensinando. E aí o que acontece? Com essa administração, o seu encontro com o governador. Com essa administração científica, num ano de explosão do crime no Brasil inteiro, nós reduzimos drasticamente os índices criminais em Goiás. Então isso de alguma maneira chegou ao governador e eu, que era então ministro, né, e ele chamou para uma visita em Brasília. Eu fui visitá-lo. Eu nunca vou esquecer que era uma noite de jogo do Flamengo. E ele fez algo que eu hoje sei a importância que tem. Na época eu não sabia. Ele deixou de ver o jogo do Flamengo para conversar comigo. Né? Então hoje eu me sinto lisonjeado, porque eu sei o que isso significa. Né? E deixou os meninos assistindo o jogo e veio bater papo comigo. E ele me fez uma pergunta, muito inteligente, como são as perguntas e as questões do governador. Ele me disse assim: Ballesteri, como é que o Pará está sofrendo tremendamente a insegurança pública, as pessoas já não sentam mais na frente das casas com as suas cadeirinhas para conversar no final de tarde, né? É um estado atemorizado o tempo inteiro e eu considero um dos maiores problemas do Pará. E eu quero te fazer uma pergunta, e aí que foi uma pergunta extremamente inteligente. Ele disse assim: como é que eu posso resolver os problemas de segurança no Pará com sustentabilidade? Esse com sustentabilidade é a parte mais importante, porque em geral o gestor está preocupado em resolver o problema. Sim. Mas ele não pensa que a resolução imediata ela pode ser um fracasso ali adiante. Sim. Então, quando ele acrescenta com sustentabilidade, ele me provocou aí uma resposta mais sofisticada. E eu disse: olha, tem maneiras. Né? E eu começo lhe dizendo o seguinte: a maneira tem que juntar aquilo que eu chamo de segurança pública estrito sensu, que é aquela que é feita com a polícia, né? E por isso o governador sempre repete: não se faz segurança pública sem polícia, mas não se faz só com polícia. Só com polícia. Então nós conversamos sobre isso. Eu digo: olha, tem que fazer segurança pública estrito sensu, que é aquela com polícia, bem feita, com boa técnica, sem emocionalismo, sem, você usou um pouco a expressão, eu digo, sem tiro, porrada e bomba, porque se isso resolvesse alguma coisa, nós estaríamos vivendo o paraíso no Brasil, mas que tiro, porrada e bomba nunca faltou. Nós seríamos o país mais seguro do mundo. Seríamos o mais seguro do mundo. Faz mais de 40 anos que se trata de segurança na base do tiro, porrada e bomba. Né? Então eu disse: olha, isso não resolve. Disse ainda, governador, se a frase bandido bom e bandido morto resolvesse alguma coisa, o Brasil seria o jardim do Éden. Sim. Porque apesar de não ter pena de morte no Brasil oficialmente, o que se matou de bandido nas últimas 4 décadas não tem comparação com nenhum lugar do mundo. Mas não resolve porque não é inteligente. Eu dizia assim: eu hoje nem faço mais essa discussão à luz da questão moral. Eu faço essa discussão à luz de uma questão prática. Racional. Racional. Isto não resolve, isto agrava. Em 40 anos desse jeito, o Brasil só piorou. A criminalidade só aumentou. O crime organizado só se organizou mais, só se armou mais. Né? Então, quando a gente está fazendo há muito tempo uma coisa que não dá certo, alguém diz que o princípio da loucura é você perceber maus resultados e dizer para si mesmo o seguinte: eu preciso fazer mais do mesmo para adquirir resultados diferentes. Não, se você fizer mais do mesmo, você vai ter um desastre ainda maior. Né? É matemático, os estados serão sempre iguais. Né? Sempre iguais. Então, eu disse: governador, a saída
ter uma boa polícia, uma polícia técnica. E aqui ninguém me confunda, eu não estou falando a partir de uma visão romântica, eu não acho que a polícia tem que tratar tudo com flores e com discursos amorosos, não é isso. Como nós fizemos agora, na prática. Exatamente, você tem que ter uma polícia que saiba ser rigorosa, na hora de ser, dura na hora de ser, mas você tem que ter uma polícia inteligente. E Ballesteri, no âmago do seu pensamento, ao contrário, exige uma força de segurança pública a mais dura de todas, porque quando você fala de combater a criminalidade de relevância, outro dia eu disse isto, olha, não confunda as coisas, nós combatemos quem é criminoso importante, os mais duros, Exatamente. Os mais terríveis, é esse que nos interessa. Porque os demais nós temos que ter política de reinclusão, de reinserção, né? Política que possa trazê-lo à cidadania. Né? Aqueles que são de relevância, são líderes das cadeias, esses têm que ser combatidos com rigor. Exato. Então, na base da sua formulação, exige uma polícia muitíssimo bem preparada, treinada, adestrada. Né? Isso. E uma polícia que, como você disse, ela trabalha com o uso progressivo da força, ela vai utilizar uma força maior naqueles momentos que isso for indispensável, mas ela é, antes de tudo, uma polícia preventiva. Ela é uma polícia de convívio com a população, ela é uma polícia que não tem em mente como missão principal perseguir bandidos. Que haja a partir da inteligência, do planejamento. De uma visão estratégica. Né? Eu sempre digo o seguinte, a função policial é tão importante que nós não podemos reduzi-la à mera perseguição de bandido. Você não vira a polícia para perseguir bandido, você vira a polícia para proteger a sociedade. E aí perseguir bandido, muitas vezes, vai ser uma consequência da proteção à sociedade. Mas você não pode virar meramente um caça criminoso, não é essa a função. E, na verdade, a polícia que prende com essa irracionalidade, com essa fúria, ela acaba, e a gente viu isso e vê isso no Brasil, lamentavelmente, não mais no nosso estado, que a polícia apresenta resultados sempre quantitativos. Sim. Prendi não sei quantas pessoas. E ela prendeu aquelas pessoas menos importantes para as cadeias criminosas. Entrou, digamos assim, no varejão da favela. Né? Quem prende todo mundo não prende quem deveria ser preso. Com todo respeito aos policiais que arriscam a vida por isso, a culpa não é deles. Não é. Mas no Brasil tem um esquema assim, o cara entra numa política de espetáculo no varejão da favela, que é onde vivem os pobres. Né? Sim. Nós estamos num país onde ainda tem a visão da Casa Grande da Senzala. Nós herdamos na prática. Na prática, né? Então nós temos assim, as senzalas, são as favelas, as vilas e favelas brasileiras, onde moram os trabalhadores braçais, aqueles que produzem tudo isso que nós temos na sociedade. Então você entra um Estado que se ausentou desse mundo da favela, um Estado que administra para a Casa Grande, o Estado brasileiro, né? Ele, quando entra na senzala, ele entra para quebrar o pau. É só para reprimir. Ele entra para reprimir, entra para pedalar a porta de barraco, ele entra para maltratar a maior parte daqueles cidadãos que são honestos, heroicamente honestos, Jarbas, e trabalhadores. E quando entra, as tragédias acontecem porque a polícia não tem nenhum planejamento, ela, a rigor, muitas vezes não sabe quem ela quer encontrar. Isso. E acaba encontrando quem ela não quer ou ela não deve encontrar. Exatamente. E aí a tragédia acontece. E às vezes apresenta resultados que são positivos, mas amalgamados com um resultado altamente negativo. Então, olha, aprendemos 15 fuzis, tantos quilos de droga e tal. São resultados efêmeros e populistas, se você me permite. Não, e veja, isso vem junto. Aprendemos 15 fuzis, tantos quilos de droga, mas matamos também uma menina inocente que estava brincando com o computador dentro de casa. Sim. Então, assim, tudo aquilo que você fez de positivo, quando você matou um inocente, aquilo tudo vem abaixo. Então, a culpa disso não é da polícia, essa culpa é de um sistema populista de segurança pública. Isso é um dos grandes avanços que nós temos no Pará, ter superado esse populismo. Mas, assim, só para fechar... O discurso da segurança do nosso governo sobre segurança pública, ele prefere a credibilidade à popularidade. E essa credibilidade é que traz uma popularidade sustentável ao longo do tempo. Né? Então isso é muito inteligente. Mas eu só para fechar a resposta à tua primeira pergunta, eu me estendi um pouco, porque é uma pergunta muito boa. E aí eu disse, governador, além de ter uma boa polícia, uma polícia técnica, uma polícia respeitadora da população, porque não vamos esquecer que a população brasileira é quase toda ela pobre e miserável. Sim. E essa população merece proteção porque ela é vulnerável. Ela não merece ataque, ela merece proteção. Sim. Né?
E eu digo, além de ter uma boa polícia protetiva, o senhor precisa ter, junto com isso, uma política pública sistêmica de oferta de oportunidades e de inclusão social, por uma razão muito simples, e que tu conheces, e eu conheço de perto, né, já, a gente como gestores disso conhecemos, nosso amigo Alni, né, que tem um trabalho maravilhoso, conhece com a sua equipe. Nós temos um exército de reserva do crime. Essa é uma reflexão que é feita por um ex-diretor do Banco Mundial, especialista em crime, que é o Moisés Naim. Tem um livro chamado Ilícito, que eu recomendo a todos. Então, Moisés Naim diz assim, o crime, ele é uma indústria. E ele não é só uma indústria, ele é a indústria mais lucrativa da Terra. E ele tem um exército industrial de reserva. Como a indústria tem. Como a indústria tem. E esse exército de reserva... Ele tem uma economia. Ele tem uma economia. Esse exército de reserva é montado em cima da injustiça. Sim. São aqueles que não têm oportunidades. Sim. Então nós vivemos, vou dar um exemplo aqui, nós vivemos num país deslumbrantemente rico. Não é estranho dizer isso, né? Parece que o Brasil não é deslumbrante. Eu aprendi na escola já que o Brasil era um país pobre. Sim. Eu hoje vejo o equívoco disso. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. Sim. Então, essa injustiça... Desigual. Desigual. Aliás, a nossa Constituição, no artigo 3º, diz que o principal objetivo da República é o combate à desigualdade, é o combate à pobreza, é o combate à miséria. Está escrito na nossa Constituição. A desigualdade, ela macula a moralidade nacional. Ela é a maior vergonha. Não é o Helder Câmara repetir muito isso. Isso é uma maior vergonha para nós, a desigualdade. E a desigualdade na área criminal, ela é o grande celeiro que alimenta a criminalidade. Então, se nós queremos ter uma política de segurança sustentável, para não acontecer o que aconteceu com as UPPs do Rio, todo mundo conhece as UPPs. No início foram maravilhosas. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Só que chegou... Um sucesso de 90 dias. O secretário, inclusive, o Mariano Beltrame, um cara muito sério, amigo meu, toda vez que... Vem aqui nos dar palestra. Nos ajuda aqui Você no trouxe nosso projeto, né? E ele, toda vez que eu o encontrava no Rio, no auge do sucesso, lembra que ele saiu na capa da revista Veja, quando o Beltrame chegava num restaurante, todo mundo ficava em pé e aplaudia. E ele é um homem muito técnico, muito correto, ele sempre dizia assim, Balestrelli, isso tudo é passageiro. Porque eu entrei nas comunidades, a UPP é a UPP da PM, só que não entrou o PP da água, não a saúde, o PP da saúde, não entrou a o PP educação. da escola de qualidade. E ele me dizia assim, isso tem prazo de validade, isso vai acabar. E aí, para fechar essa já longa resposta, eu disse ao governador, o senhor quer, então o ministro Helder, né? O senhor quer uma segurança sustentável? Tem que ter também um programa, uma política pública permanente de geração de oportunidades. E aí surgiu a ideia que tome esses territórios das mãos do crime e devolva a civilidade da sociedade e do Estado. Perfeito, que tome os territórios através de uma polícia correta. E aí é bacana, Jarbas, lembrar que nós entramos nos territórios. Os territórios pela paz eram os territórios mais violentos do Pará. Nós entramos, a nossa polícia, sob a excelente condução do secretário de Segurança, do comandante da Polícia Militar, do chefe da Polícia Civil, nós entramos nesses territórios mais violentos, onde tinha barricadas do crime, barricadas de concreto, né? E não se produziu nenhuma morte, não se produziu nenhum ato de tortura, não se produziu nenhuma denúncia de abuso de autoridade. Então o território primeiro foi retomado, esses territórios foram retomados pela polícia, com aquilo que a gente chama tecnicamente de saturação policial. Né? E também com muita inteligência, com muito planejamento. Com muito planejamento. E aí vem um segundo conceito, que o Brasil ainda está devendo para esse conceito, precisa utilizar, que é o conceito de saturação social. Aí depois que entrou a polícia... A gente conhece o conceito de saturação estritamente pela ótica da repressão. Da repressão, exatamente. A saturação social é a presença do Estado massiva, constante. Das hoje 37 secretarias de órgãos do Estado que interagem nesses territórios que foram retomados pela polícia. Não se faz segurança pública sem direitos humanos. E para falar disso, nada melhor do que falar das usinas, no plural, da paz. Olha, Jarbas, nós construímos com essa visão de uma segurança estrito sensu, que se faz com polícia, mas lato sensu. Eu estou me emprestando de conceitos acadêmicos. Aqui, sim. Né? Você faz segurança estrito sensu com polícia. Sim. E segurança lato sensu, você faz com inclusão social.
você vai saturando de programas sociais e oferecendo oportunidades à população. Sabe por quê? Para todo mundo nos entender. Porque quando a pessoa tem oportunidade, ela não precisa ingressar na indústria do crime. Se ela tem uma oportunidade de ter uma vida decente, saudável, honesta, por que ela vai ingressar no crime? Por que um jovem vai ingressar no crime se ele sabe que a vida média dele no crime vai ser de 24, 25 anos e ele vai morrer depois? Ele ingressa no crime porque ele não tem muitas vezes outra alternativa. Não tem outra. Né? E ele não tem formação cultural, intelectual para saber que aquilo é ruim para ele. Isso lá na minha terra, eu sou gaúcho, né? Eu já estou há muitos anos, há quase 20 anos fora do Rio Grande do Sul. Mas os jovens de classe popular que ingressam no crime no Rio Grande do Sul, eu trabalhei uma época com eles, e eu os questionava, eu dizia assim, cara, você sabe que você vai morrer cedo? E ele dizia assim, isso é tio, ele chama a gente de tio, forte, né? E ele dizia, tio, eu sei. E ele dizia assim, e eles usam uma expressão que é terrível, ele diz assim, mas antes viver 10 anos a 100 do que viver 100 anos a 10. Né? Então, o que ele quer te dizer com essa expressão é muito popular? Ele quer dizer o seguinte, eu não tenho outras oportunidades. E muito cruel também, né, Muito Márcio? cruel. Muito Socialmente cruel. Terrível. Nós estamos gerando aqui, Jarbas, respondendo a tua questão, nós estamos gerando saturação social, oportunidades. E nós começamos isso com o programa Ter Paz, Territórios pela Paz. Ainda antes de ter as usinas. Sim. Né? Então, na minha conversa com o governador... Que foi assim, um movimento preparatório, né? Preparatório nas escolas, nas associações comunitárias, né? Quando o governador e eu conversamos, eu disse assim, governador, nós precisamos primeiro criar a alma e depois criar o corpo. O que significa isso? Quando a gente começa criando corpo, começa criando prédios, a gente pode cometer o erro que o Rio de Janeiro cometeu nas Olimpíadas, de criar todo aquele conjunto maravilhoso de prédios, que hoje a maioria são elefantes brancos que estão abandonados. Então nós primeiro precisamos criar a alma é a adesão popular, é o carinho popular por esse programa. E depois da alma, então, nós podemos criar um corpo para isso. E começamos, Jarbas, criando a alma, que é o programa Territórios pela Paz. Territórios pela Paz, eu só vou dar um número que fala tudo. Territórios pela Paz, em 2 anos e meio, fez 404 mil atendimentos em 7 territórios da região metropolitana de Belém. E com envolvimento de todas as secretarias. Todas as secretarias. Na época tínhamos 36 secretarias e órgãos, hoje já temos 37, entrou um novo. Né? E aí, quando o Territórios pela Paz estava consolidado, veio o corpo. O corpo são as usinas da paz. O que são as usinas da paz? Complexos comunitários, onde tem ali piscina semiolímpica, tem dojo, são dos maiores dojos aqui do norte. E isso funcionou porque a inauguração de uma usina aí, hoje, atrai, o público vai. Muito, em massa. Em massa. Né? E esse público é o público que já tinha sido conquistado pelo Ter Paz. Pelo Ter Paz. Né? Esse público, para ele, a usina não foi estranha, porque a usina veio dentro de um programa que ele já conhecia. E o Ter Paz é um programa que continua, né, Ballesteri? Continua. O Ter Paz é o grande guarda-chuva. E um dos braços do Ter Paz são as usinas da paz. Um outro braço do Ter Paz são as carretas profissionalizantes. Nós temos hoje já 6 carretas altamente equipadas para profissionalizar pessoas. Vou te dar um exemplo. A nossa carreta, Jarbas, da gastronomia é de cair o queixo. É uma cozinha industrial maravilhosa. Outro dia eu passei, estava um maior sucesso lá pela banda do Vero Peso. Vero Peso, foram ali centenas de pessoas. Estava dando briga para entrar na carreta. Quando eu cheguei lá, tinha uma discussão, porque todo mundo queria entrar na carreta ao mesmo tempo. Né? Então isso veio... Uma briga boa, né? Uma briga boa, uma briga cidadã. Isso veio na esteira do programa Ter Paz. Né? O programa Ter Paz começou com um território que, conforme o IBGE, abrange em torno de 500 mil pessoas, e nós fizemos 404 mil atendimentos em 2 anos e meio. E agora, veio uma novidade, vou dizer em primeira mão aqui para ti, com as usinas, nós já temos 6 usinas inauguradas, ali nas usinas tem mais de 80 serviços gratuitos, tem 22 secretarias e órgãos dentro das usinas, tem um parque esportivo magnífico, não tem uma área que você lá... Eu acho essa dimensão da educação dentro do Usina da Paz maravilhosa. Maravilhosa. Olha, eu vou te dizer... E está produzindo muito resultado. Muito. Eu tenho 63 anos já, vou fazer em agosto 64 anos. E eu já estou mais emotivo, a gente fica mais velho, fica muito emotivo. Né? Eu passo fiasco, né? Por que eu passo fiasco? Minha última visita à usina, eu chorei 3 vezes. Por que eu chorei?
Eu chorei pelos depoimentos das pessoas. Sim. Vou contar uma coisa que eu acho que é muito singela, mas é muito significativa. Quando eu entrei na usina, veio uma senhorinha que eu nunca vi na vida, e ela veio me dar, alguém falou para ela quem eu era, ela veio me dar um abraço bem apertado, que o povo aqui do Pará é muito afetivo. Sim. Ela veio me dar um abraço bem apertado, e aí depois do abraço ela me apresentou os 2 filhos, duas criancinhas, e ela disse assim, eu vim aqui lhe agradecer. Eu até disse, a senhora não precisa agradecer nada, porque nós estamos fazendo a nossa obrigação. Ela disse, não me tire esse direito, eu faço questão de agradecer. Né? Muito bom. Muito assim, articulada ela, né? Muito simples, mas muito articulada. Eu quero lhe agradecer e quero apresentar os meus 2 filhos e quero dizer o seguinte, enquanto os meus filhos vão para a piscina, eu vou fazer o meu curso de gastronomia. E aí ela me disse mais uma coisa que para mim é muito significativa. Ela falou aqui, isso foi na cabanagem, ela disse assim, a cabanagem antes, ela só aparecia no jornal e na TV com coisa ruim. E hoje, quando se fala na cabanagem, se fala assim, aquela da Usina da Paz. Aquela da Usina da Paz. A Usina da Paz se tornou uma referência. Uma referência. Isto é uma revolução, meu irmão. É uma revolução que nós todos estamos fazendo juntos. Que você à frente do a revolução na alma das pessoas. Na alma das pessoas. Que você participou diretamente também como um dos construtores à frente do sistema penitenciário. Sabe por quê? Porque se a gente fizer tudo isso e a gente vê o egresso retornando ao crime, esse retorno atrapalha todo esse processo. Você não consegue fazer. A reincidência criminal, você sabe isso, Ballesteri, melhor que eu, é um problema. Eu diria que pode até ser dito, é o problema, porque demonstra a exaustão, a falência das políticas públicas. Você retira uma pessoa da liberdade, a pretexto de recuperá-la, no caso o Estado brasileiro, e não o recupera. E às vezes sai pior ainda, né? No mais das vezes sai pior. Então, o desafio do sistema penal é ter o mínimo de responsabilidade com o aprisionamento de uma pessoa, retirar de uma pessoa o bem mais valioso que é a liberdade. O Estado brasileiro deveria ser responsabilizado pela falência de devolver uma pessoa com nível de periculosidade maior do que quando ele retirou essa liberdade. É verdade. E eu vou te dizer uma coisa que sei que você vai ficar feliz. O professor Luiz Raton, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi um dos grandes mentores do programa de Pernambuco de Segurança Pública, na época do Eduardo Campos. Sim, né? E que foi um bom programa. Foi muito bom. O Eduardo Campos tive a honra de ser parceiro dele, na época em que era secretário nacional de segurança. Ele esteve muitas vezes. O nosso governador observou muito o funcionamento desse também, programa. Né, que esse programa de Pernambuco foi uma referência há muito tempo para o Brasil. Né? E o professor Raton, ele é um crítico muito forte hoje do próprio programa em Pernambuco e de outros, que é um programa que ainda tem grande valor, mas ele diz o seguinte, na visão dele, a maior falha desses programas é que não tem intersecção com a área prisional. Sim. Não tem intersecção, por exemplo, com os egressos do sistema prisional. Sim. Então ele diz o seguinte, enquanto a gente resolve com uma mão, a gente devolve a criminalidade com a outra mão. Né? Então, quando o Raton disse isso, numa entrevista que foi divulgada nacionalmente, eu fiquei muito feliz e até ia te ligar e depois o dia a dia terrível da gente foi me consumindo e eu não te liguei, para dizer o seguinte, olha, nós aqui no Pará, nós temos a área prisional profundamente envolvida com esse programa e temos um processo de... Você conhece o nosso querido Dr. Oswaldo, um dos nossos diretores? Sim, né? Nosso Dr. Oswaldo Coelho. Oswaldo Coelho, que é histórico aqui. Com um dos quadros da advocacia né? da militância também dos direitos humanos. E que trabalha, né, associado na área prisional com recuperação de presos. Exato. Né? Aliás, com recuperação de egressos. De egressos. Então, isso é muito importante. Quando eu encontrar o Raton, que é amigo meu, eu quero dizer, Raton, a tua crítica não vale para o Pará, porque no Pará nós estamos trabalhando... Nós temos que trazer o Raton aqui ao Pará, para conhecer essa experiência. E, Ballesteri, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, sem jogar elogio, né? O autoelogio é sempre um vitupério, mas o fato é que a segurança pública hoje é um paradigma para o Brasil, para o mundo. A ONU conceitua a segurança pública como segurança humana, como uma praça onde todas as políticas sociais devem convergir para dialogarem nesta praça. E é isso que se extrai de todos os textos da ONU sobre segurança pública, sobre o conceito. E este conceito
internacional das nações, ele tem sido levado aqui à prática. E uma prática muito exitosa, porque o diálogo que o governador fez com você, eu quero uma segurança pública com sustentabilidade, isso tem sido verdadeiro. A nossa segurança pública caíram todos os índices de criminalidade desde o primeiro dia e ainda hoje, 3 anos e 7 meses, entrando no 8º mês do último ano de mandato do nosso governador, o índice de criminalidade está caindo. É verdade, é verdade. E o que é mais importante, Jarbas, caindo porque a gente tem uma boa ação policial, mas também caindo, eu vou me permitir aqui uma ilustração, caindo porque aquele menino que normalmente estaria na rua, está lá na piscina nadando. Ele está lá na piscina nadando, ele está no dojo aprendendo artes marciais, e aqui eu quero que as pessoas me entendam bem. Não é que ele está ocupado jogando vôlei ou fazendo artes marciais e a gente está só ocupando o tempo dele, porque isso seria muito pouco. Já seria bom, mas seria muito pouco. Não, ele está ocupando o seu tempo de uma maneira educativa. Ele está aprendendo valores de respeito ao outro, de convivência, de solidariedade, de atuação em equipe. Então, tudo que a gente faz hoje... A criança que faz esporte, a criança que faz esporte, né, Ballesteri, como hoje é ofertado com esta qualidade para esta criança, para esta mãe, de forma integrada, inclusive dando sentido às famílias de convivência, de referência. Na verdade, a criança vai aplicar essa disciplina na escola. E logo mais na escola e no trabalho. Exatamente. E ela vai ter um redirecionamento e valores de cidadania que, se não fosse esse programa, ela não teria. Exatamente. E você, no meio da sua fala, disse uma coisa também muito importante, dentre outras, que é o seguinte, a qualidade disso que é ofertado. Nós fizemos, Jarbas, tudo isso da melhor qualidade para os mais vulneráveis, para os mais humildes. Eu, uns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o falecido Joãozinho 30, que foi da Beija-Flor. Todo mundo lembra do Joãozinho 30, né? Convivi em alguns momentos com ele, e ele repetiu, eu saborosamente ouvi ele me dizer um dia, o que ele tinha dito numa entrevista antes. Ele disse assim, Ballesteri, quem gosta de miséria é intelectual, o povo gosta de luxo. Então, sabe que a gente... Genial essa frase, né? Genial. A gente aprendeu isso, e a gente aprendeu o seguinte, para o povo mais simples, mais humilde, nós não podemos fazer puxadinhos. Tem uma cultura no Brasil de quando se trata dos empobrecidos, de fazer puxadinho. Não, nós não fizemos puxadinho. Eu ouvi isso quando se estava construindo ainda a Usina da Paz. Você não acha que essa obra... É grandiosa demais. É muito ostensiva, tem aspecto de luxo, etc. Porque essa mentalidade dominante que é o seguinte, para o povo empobrecido, faz uma coisinha qualquer. Faz um puxadinho, né? Faz um puxadinho. Não, o povo já passa muita miséria e muita pobreza, o povo precisa de coisa boa, né? Por que nós vamos ter essa mentalidade da casa grande, de fazer obra bonita só para a classe média e classe alta? O povo quer obra bonita. A grande parte das crianças que estão na periferia, em situação de vulnerabilidade social, nunca puderam nadar numa piscina. Exatamente. Isso que você está dizendo me toca muito, Jarbas, porque quando eu cheguei aqui, há uns 4 anos atrás, em torno disso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi visitar 2 territórios desses, a Terra Firme e o Guamá, né? E eu me impressionei muito com uma cena que eu vi, foi num fim de semana, minha primeira visita. Impressionei muito com uma cena que eu vi os meninos utilizando um riacho, né, que eu não vou lembrar o nome, que é na verdade um esgoto, um esgotão, né? E eu vi esses meninos pulando dentro daquilo, e às vezes saindo com sujeira no corpo. E eu, nessa conversa toda com o governador, cheguei a expressar isso a ele, eu digo, governador, nós precisamos dar a esses meninos uma oportunidade de nadar numa piscina com água limpa, né? E não nesse negócio que eles nadam. E nós vamos fazer campeões, porque eles nadam lá nessa água suja, barrenta, com esgoto, lamentavelmente, e na piscina eles vão ser campeões. Campeões, se não forem campeões da natação, serão certamente campeões sociais. Você sabe que foi tão bacana você falar nisso, porque quando eu visitei a primeira usina da Paz pronta e eu vi jovens nadando na piscina, o meu cérebro imediatamente me remeteu para aquela cena daqueles meninos pulando de um pontilhão dentro do esgoto. Dentro do esgoto, que eu digo que não é só esgoto, mas é uma água de esgoto. Sim, né? Uma água de E aí esgoto. eu me lembrei daquilo e eu me emocionei muito, porque eu falei, esses meninos
nunca teriam essa oportunidade que o nosso governador, que nós, equipe do governador, que todos nós estamos dando, cumprindo o nosso dever cidadão, né? Mas um dever cidadão que o Brasil inteiro deveria cumprir. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas infelizmente a maior parte do Brasil não faz. Sabe por quê? Uma coisa que me revolta. Todo mundo fica esperando segurança. Todo mundo fica esperando redução de crime no Brasil. E eu pergunto, como é que a gente vai reduzir a insegurança pública no Brasil se nós não damos oportunidade para as pessoas? Eu queria te pedir permissão, vou contar rapidamente um negócio que me ocorreu já. Há uns anos atrás, eu fui convidado pela Noruega. Os jovens noruegueses têm um programa de apoio a jovens empobrecidos de outros países do mundo. Sim. E eu visitei, quase derrubei aqui a água, e eu fui visitar, passei um mês na Noruega dando palestras sobre o Brasil. E uma das minhas primeiras palestras, eles juntaram várias escolas de adolescentes, era o nosso ensino médio daqui, né? E uma das minhas primeiras palestras tinha 2.000 jovens noruegueses, num grande auditório. E eu comecei a palestra já no Brasil, eu disse assim, boa tarde, meu nome é Ricardo, e eu venho de um país pobre chamado Brasil. E um menino levantou a mão, depois de eu dizer isso. E eu disse, caramba, eu nem comecei a falar ainda, tem um cara... Já sou apartado? Né? Já sou apartado, né? E o norueguês tem uma característica, é o melhor nível de vida do mundo. O maior índice de desenvolvimento do planeta está na Noruega. Eles não têm problemas na vida. A vida deles, do início até o fim, do ponto de vista material, é uma barbárie. Está resolvido. É resolvido. Mas eles têm uma característica, eles são muito educados, mas são cruelmente francos. Eles dizem na lata as coisas. Eu disse, meu nome é Ricardo, venho de um país pobre chamado Brasil. O cara levanta a mão. Eu olhei e disse, pois não, meu amigo. Depois eu descobri que era um menino de 16 anos. E ele me disse assim, professor, eu poderia fazer uma correção na sua fala? E eu disse, olha, eu nem fiz fala nenhuma ainda, mas se você já tem uma correção, fique à vontade. Ele disse, não, o senhor já fez uma fala. O senhor disse que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país pobre chamado Brasil. O senhor não sabe, professor, mas nós estamos aqui há 3 meses estudando indicadores econômicos no Brasil, porque é um nível de ensino altíssimo. Sim. E nós já conhecemos muito bem os indicadores do seu país. E eu quero dizer o seguinte, o senhor não vem de um país pobre, o senhor vem de um dos países mais ricos do planeta. E me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, ele disse assim, o seu país é tão rico que faz vergonha a Noruega. Nós somos pobres perto de vocês. E é verdadeiro. E ele disse assim, o senhor permite eu lhe fazer uma sugestão para as suas próximas falas? Menino de 16 anos. Está na minha memória, isso nunca esqueço da cena. E eu disse, pois não. E ele disse assim, quando o senhor se apresentar de agora em diante, aqui na Noruega, o senhor não diga que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país pobre chamado Brasil. O senhor diga que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país injusto chamado Brasil. Porque ser injusto, professor, é muito diferente de ser pobre, né? E esta lição que esse menino me deu, eu lembro dela todo dia, quando a gente está incluindo pessoas, Jarbas, porque eu digo assim, nós não temos um país pobre, nós não vivemos aqui no Pará num estado pobre, o Pará é um estado muito rico. Este é o verdadeiro desafio do Estado brasileiro, combater a injustiça social. A injustiça social, porque o nosso povo é bom, nosso povo é criativo, olha esse povo do Pará, Jarbas, esse povo do Pará me conquistou, que povo maravilhoso, que povo capaz de criar coisas. E você vê, né, Ballesteri, como você criando condições de segurança pública, através desse conjunto de políticas públicas, a segurança atrai novos investimentos também. O Estado do Pará, mesmo no Covid, e através de políticas sociais, de políticas públicas, ele captou e trouxe, continuou trazendo e continua agora no momento de ascensão de investimentos produtivos. Ballesteri, isso me lembra o que você falou de Celso Furtado, que há muito tempo, lá na década de 50 e antes, já falava da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Isso é muito importante. Eu estava vendo mais uma coisa que nós temos em comum, né? Eu utilizei muito a minha vida inteira o Celso Furtado como uma referência. Dentre outros fatores, por esse que você está falando, ele conseguiu deixar claro que, inclusive, o nosso lema, ordem e progresso, é um lema, com todo respeito, muito limitado. Porque progresso é a mesma coisa que crescimento. E o crescimento, ele pode ser o bolo que você não reparte nunca. Você pode ir aumentando o tamanho do bolo da riqueza, mas só os mesmos comem desse bolo. O que as pessoas precisam saber é que o Brasil sempre cresceu economicamente,
mas com pouco desenvolvimento. Com pouco desenvolvimento. Porque o desenvolvimento era o que dizia, o bem lembrado Celso Furtado por você, ele dizia desenvolvimento significa tirar envolvimentos. Então você tem que tirar os envolvimentos para o conjunto da população. Progresso e crescimento pode ser para uma minoria. Sim. Desenvolvimento tem que ser para todo mundo. Tem que ser inclusivo, necessariamente. Inclusivo. E isso é uma coisa que falta no Brasil, Jarbas, porque assim, ó, nós temos que reconhecer. Meu discurso não é ideológico, meu discurso é um discurso de um historiador. Né? Mas nós temos que reconhecer o seguinte, permita fazer essa singela reflexão. Essa mesa que nós temos aqui na nossa frente, ela foi construída por gente muito humilde. Essa tela de TV que nós temos aqui foi feita por gente muito humilde. Sim. Essa caneca que nós temos aqui foi feita por gente humilde. Esse edifício onde nós estamos foi feito por gente muito humilde. Essas pessoas todas que fizeram tudo isso, elas não têm acesso a isso. Veja que barbaridade isso, quer dizer, as pessoas, o carro que eu vou pegar agora para voltar para o meu local de trabalho, foi feito por gente muito humilde que anda de ônibus, ensardinhado dentro do ônibus. Né? Então, quando é que nós vamos ter decência moral? Eu não estou falando em ideologia, eu estou falando de uma coisa que é decência moral. Quando é que nós vamos ter decência moral de dar a essas pessoas humildes que construíram todos os bens que nós temos na nossa vida? Quando é que nós vamos dar a elas o direito de usufruir, de compartilharem aquilo que elas criaram? E também por uma razão econômica também, inclusive a favor da minoria, porque o Brasil, para continuar crescendo, precisa que todos cresçam, que a maioria cresça. Nós precisamos ter uma sociedade mais integrada. Dividir é bom para todos. Dividir é bom para o banqueiro, é bom para o empreiteiro, é bom para o comerciante, é bom para o operário, é bom para o lavrador. Você falou na Noruega, a Noruega também tem classes sociais, claro, também tem minorias, claro, tem maioria, tem exclusão social. A diferença é que entre o mais pobre e o mais rico, há uma proximidade que nós no Brasil não conseguimos enxergar, porque no Brasil é abissal. Exatamente. Você me fez lembrar, eu fui presidente da Anistia Internacional no Brasil. E aí eu viajava muito. Num dado momento, Jarbas, eu fui a Estocolmo, fazer um trabalho em Estocolmo. E aí eu ia ficar na casa de alguém, porque a Anistia Internacional, para não ter muito custo, ela utiliza esse sistema de que a gente fica na casa de alguém que convida. E aí me tocou ficar na casa de um trabalhador humilde, entre aspas, lá de Estocolmo. E no caminho para casa ele foi pedindo muitas desculpas para mim, porque a casa dele era muito simples, era uma casa muito humilde. Quando eu cheguei na casa dele, tinha 2 carros do ano, 2 belíssimos carros do ano, porta da casa, e a casa, só para vocês terem uma ideia, ela era muito frio, então tem que ter vedações, a casa era toda com portas automáticas, a gente ia passando e as portas iam abrindo e fechando. Na manhã seguinte ele teve que sair com a esposa e eu fiquei sozinho em casa, e ele disse assim, fique à vontade aqui na cozinha, para usar tudo que você quer. Eu me senti realmente um terceiro-mundista, porque eu entrei na cozinha para fazer o meu café da manhã e era tudo tão tecnológico, eram tantas máquinas sofisticadas que eu não conseguia tomar café, era complicado, eu comia alguma frutinha que tinha ali ao alcance da mão. E esta era a casa muito humilde, pela qual ele pediu muitas desculpas. Né? Então, ali você está falando de civilização, aqui, lamentavelmente, nós estamos falando de um sistema selvagem. Nós temos que diminuir as desigualdades, os extremos da desigualdade social no país, e isto contribui decisivamente para a causa da segurança pública. Ah, com certeza. Quanto mais segurança, mais oportunidade de reduzir a desigualdade, e quanto mais igualdade, menos insegurança. E nós estamos fazendo aqui a história, a boa história. E aqui assim, Ballesteri, sem política no sentido eleitoral, mas política de Estado. A segurança pública no Pará, pela primeira vez, está tomando o rumo de uma segurança de Estado, de uma política de Estado, não de governo. Com certeza. E por que de Estado? Porque quando o governador Helder sair, eu já saí da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e continua o mesmo rumo. Você um dia vai sair da Secretaria de Cidadania e vai continuar o mesmo rumo. Então, quem vier depois do governador Helder, certamente que ele vai continuar conosco, mas quem vier vai ter que manter essa política. A sociedade não vai aceitar o retrocesso social. Aliás, como quer a nossa Constituição, né? A nossa Constituição também rejeita o retrocesso social. Rejeita o retrocesso. Olha, você acaba de falar algo que é fundamental.
tudo isso só pode ser construído na democracia, né? Não há nenhuma possibilidade de construir esse processo de inclusão num sistema autoritário. Sob a luz larga e ampla da Constituição. Da Constituição. A Constituição é, eu diria, a nossa carta sagrada, vou usar essa expressão, é a carta sagrada da democracia. Então, nós precisamos respeitar a Constituição. Nós temos que lembrar que no Brasil nós temos uma Constituição cidadã, que foi feita com alta participação popular, merece, digamos assim, aprimoramentos, merece na área de segurança, por exemplo, merece aprimoramento, que foi débil na área de segurança, mas nós temos uma das constituições mais avançadas do planeta. Sim. Se nós fôssemos, Jarbas, a metade do que diz a nossa Constituição, nós seríamos um país deslumbrante. E é possível atualizá-la a partir de uma abordagem hermenêutica de vanguarda, protagonista do nosso Supremo Tribunal Federal. Ah, com certeza. E de todos nós, na condição de gestores ou de cidadãos, abordando e dando completude histórica a esse grande programa da nação brasileira, que é a nossa Constituição. Você disse muito bem, o nosso STF ele tem feito um papel histórico de guardião da Constituição em tempos muito adversos. Porque você guardar a Constituição em tempos fáceis também é simples. Em tempos estranhos, como diria o Guicho Bassoré. Estranhos, em tempos de trevas, né, como nós temos hoje, o STF tem sido heróico nessa postura, enfrentado adversidades e riscos monumentais. Então nós precisamos estar ao lado do STF nesse processo, nós precisamos estar ao lado dos processos eleitorais tão bem consolidados, com tanta seriedade, com tanto rigor no Brasil, das nossas urnas eletrônicas que são aplaudidas pelo mundo inteiro, né? Que podem ser aprimoradas, podem, mas elas já são um dos melhores processos. Olha, Stério, a ideologia que deveria unir a todos nós brasileiros, independentemente de partidos, era a ideologia da Constituição. Exatamente. Porque a Constituição, ela é uma Constituição inclusiva. Se a gente seguisse o que diz a Constituição, a gente não teria um povo tão pobre, tão miserável. Ela quer ser uma Constituição material, que constitua um Brasil material mais inclusivo, mais generoso com as populações e com todos, né, que nunca foram incluídos, nunca foram chamados, como você falou, à mesa. E precisa que a Constituição faça esse chamado, que é um chamado cristão. Isso. Que todos comunguem da mesma mesa, né? Todos tenham um pouco daquela mesa, ao menos. Olha, Stério, eu quero te agradecer muito por essa conversa tão ilustrativa e que ela sirva de inspiração, especialmente aos jovens, especialmente à população mais humilde e mais vulnerável, que a sua presença aqui seja essa candeia que nos inspira e que levanta a sociedade, que anima a sociedade. Aliás, ânima, você falou aqui em alma, que dê ânimo, a ânima de que nós possuímos no fundo, no coração de todos nós. Muito obrigado, viu, Balestério? Olha, eu é que agradeço de todo o meu coração, agradeço pela honra de ter um interlocutor, como eu disse, que é um grande formulador, que é um pensador, né? Tenho um enorme respeito por ti, porque tu és um pensador e também um executor. Tu consegues fazer as duas coisas, né? E agradeço a todos os que estão nesse momento nos assistindo. E, se permite, quero encerrar com uma reflexão metafórica, né? Esses dias, Jarbas, eu estava conversando com um amigo e eu disse assim, puxa, nós estamos atravessando um túnel tão escuro no Brasil, né? Nós estamos num período de trevas no Brasil, de ameaça à democracia, né? E eu fico olhando para o fim do túnel e esperando uma luz no fim do túnel, eu não vejo, às vezes eu desanimo com isso. E meu amigo me deu uma grande lição, ele disse, olha, Ricardo, não fique olhando para o fim do túnel, esperando luz que venha do fim do túnel. Acenda você a luz no meio do túnel e ilumine os seus próprios passos e os passos daqueles que andam à sua volta. Então, eu quero fazer essa proposição para nós dois e para todos os que estão nos assistindo nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma era muito difícil no Brasil, né? Já há alguns anos, e nós precisamos não perder a esperança, naquele sentido que o Paulo Freire dizia de se esperançar. Ter esperança não é ficar esperando, é ir à luta, no sentido da luta cultural, da luta Sim. cotidiana, né? Então, ao invés da gente olhar para esse túnel escuro que nós estamos atravessando e nos bater desespero, né? Nós temos que acender
as nossas luzes, que às vezes parecem pequenas, falam, mas eu sou apenas uma pequena chama debela uma grande quantidade de escuridão. Sim. Então, eu fico muito feliz pelo teu convite, porque este é o momento que nós estamos podendo acender as nossas chamas, convidar aqueles que nos assistem para acender as suas chamas também, não desistir e saber que em algum momento nós vamos voltar a uma trajetória plenamente democrática, construindo a cidadania e dando oportunidades de maior participação social, de maior inclusão, de maior igualdade, que, como tu disseste muito bem, é o grande norte da sociedade brasileira, o nosso grande desafio, maior igualdade para esse povo bom, honesto, trabalhador, criativo, acolhedor, que merece tudo de bom e que infelizmente ainda não tem. Valestério, que a sua luz se propague e possa ser candeia nesses tempos de trevas, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Muitíssimo obrigado. Obrigado.